Técnica de pensamento construtivo, advogado do anjo. Você deve conhecer um espetáculo de improvisação teatral, já viu? Tipo aquele improvável que os barbixas fazem na internet, no teatro. Eles improvisam as cenas de acordo com a plateia fala, com papeizinhos e tal. Eu sou um comediante do tipo stand-up, eu não sou especializado naquilo, apesar de já ter participado como mestre de cerimônias, do improvável e tal, mas apesar de não ser especializado naquilo, eu já fiz um curso daquilo. Eu já fiz o workshop de improvisação de Márcio Balas e do Marcão Gonçalves. Eu fiz esse workshop, não virei um improvisador profissional, mas aprendi uma coisa essencial: a base de um espetáculo de improvisação. E a base é sim. Parece simples, mas a base do espetáculo é dizer sim. Como assim dizer sim? O que tornou um espetáculo de improviso incrível e que muita gente olha e faz, não é possível. Eles combinaram isso, que inclusive quando você fala para o improvisador que foi combinado é um grande elogio. Assim como se você fala para o comediante stand-up que é incrível como ele improvisa, também é um elogio. Por que é um elogio? Porque o comediante stand-up ele improvisa muito, muito pouco. É 95% roteirizado. Quando você fala para um stand-up que como você improvisa no palco, é um elogio, porque é como se ele dissesse, poxa, foi tão natural que parecia improvisado, mas era roteirizado. E quando você fala para o comediante de improviso que estava combinado, em outras palavras foi tão incrível que só pode ser combinado, é um elogio. Mas na verdade o improviso é improvisado e o stand-up é roteirizado. Voltando. O que faz o improviso ser incrível é que o improvisador, ele sempre aceita, ele sempre diz sim à sugestão do outro improvisador. Então vamos supor que a cena da plateia seja, tem que ser o pai e a mãe, e eles são o pai e a mãe coelhinhos, sei lá. E aí você, improvisador, eu vou ser a mãe coelhinha, porque eu tô com uma puta ideia pra ser a mãe coelhinha. Só que aí começa a cena e o outro improvisador entra como mãe coelhinha. O que você faz? Você fala, não, peraí, não. Volta, porque eu tava com a ideia pra ser mãe coelhinha. Não. Você apenas mentalmente diz sim à sugestão do seu colega, ou seja, ele sugeriu ser a mãe coelhinha? Sim, ele vai ser a mãe coelhinha e agora automaticamente eu sou o coelhinho filho e eu vou esquecer a minha ideia que eu tinha de mãe coelhinha ou incorporo na cena, mas agora eu sou o coelho filho. E as pessoas ficam encantadas, porque elas pensam, como é que eles combinaram? Quem era a mãe, parece ser tão fluido. Eles não combinaram, eles apenas se aceitaram. Toda vez que alguém propõe alguma coisa, o outro diz sim, é isso, essa é a melhor ideia possível para essa cena e eu vou construir em cima dessa ideia. Então, a principal coisa do improviso é o sim. Essa coisa do sim virou uma técnica. É conhecida internacionalmente como Yes and. Tem até um livro feito pelo Second City, que é um dos maiores grupos de improviso do mundo, em que eles pegam essa técnica do Yes and e aplicam para o mundo empresarial, para sessões de criatividade. Tá, mas o assunto dessa aula não é o Yes and. O Yes and é apenas uma das inspirações para criar o advogado do anjo. O que é o advogado do anjo? Todo mundo conhece o advogado do diabo. Todo mundo conhece. O advogado do diabo é aquele cara que sempre critica as coisas e tal. Sabe qual é a história do advogado do diabo? A história é a seguinte. A Igreja Católica, sempre que estava prestes a santificar alguém, beatificar alguém, ela acionava um advogado, uma pessoa chamada advogado do diabo, cuja função era pegar todo o histórico de vida daquela pessoa que estava prestes a virar santo, virar beato, e tentar encontrar alguma coisa ruim na história da pessoa que inviabilize o processo lá de santificação. Então é o cara que vai catar coisa ruim na vida do cara para pegar aquela coisa ruim, transformar aquela coisa ruim numa coisa grande para inviabilizar, para se for da merda que dê antes e não depois que a pessoa vira santo. O advogado do diabo é aquela pessoa que sempre foca na parte ruim das coisas. Então, por exemplo, surgiu uma ideia. Vamos atualizar essa ideia, né? Uma ideia de LED, né? Faltava uma placa fotovoltaica para ficar mais bonitinho. Mas enfim, toda ideia, ela não é normalmente 100% excelente, completamente excelente. Ela sempre tem alguma fraqueza, alguma parte ruim e tem alguma parte boa, alguma força. O advogado do diabo, ele olha para a parte ruim da ideia e ele tenta aumentar essa parte ruim, valorizar, ele dá um holofote para a parte ruim da ideia, para que essa parte ruim inviabilize sequer continuar discutindo essa ideia. É impressionante como as pessoas adoram ser advogado do diabo. O povo adora ser advogado do diabo.
Sempre tem um cara que é assim, olha, você é advogado do diabo, tá? Pode ser, eu vou... O pessoal adora por quê? Porque é muito fácil criticar. É muito tranquilo, é uma delícia criticar. Sabe o que é foda? Foda é construir. Isso é difícil. O pessoal é obcecado em criticar. Veja bem, não estou dizendo que não é importante criticar. Criticar é importante também. Mas tão importante ou mais é construir. E as pessoas são obcecadas em criticar. Então, aqui está a ideia. Tem uma parte da ideia ruim que o advogado do diabo, ele tenta pegar aquilo e transformar em grande. O advogado do anjo é aquela pessoa que olha para a parte boa da ideia e tenta fazer o mesmo que o advogado do diabo faz, ou seja, pegar aquela parte boa, valorizar, dar um holofote nela para que ela elimine a parte ruim. Então, o yes and do improviso, ele pega a ideia inteira e constrói em cima da ideia inteira. Foda-se o que for, vou construir em cima. O advogado do diabo pega a parte ruim da ideia e constrói em cima dela para a parte ruim invadir a parte boa. O advogado do anjo, ele pega a parte boa da ideia e constrói para ela englobar a parte ruim. E a frase que melhor aciona o mindset advogado do anjo, eu chamo de Will, what I like TM the most. O que eu mais gosto. Ou seja, mediante uma ideia, se você fizer a pergunta, o que eu mais gosto nessa ideia é, você está automaticamente trazendo o advogado do anjo, ou seja, dando um foco na parte boa dessa ideia. A ideia pode ser 80% um lixo inviável, mas se tiver uma coisa que você gosta nessa ideia e você tenta extrair essa coisa, ela pode combinar e se conectar com outra ideia. Em que momento você usa o UTM, você aciona o advogado do anjo? Lembra lá, divergência e convergência, né? A divergência vai e chega um momento, depois de expandir, que começa a convergir. Vem aqui. Normalmente, o momento do advogado do anjo é quando já rolou a divergência, é quando já está lá, se for brainwriting, aquele monte de post-it na parede agrupado, já está todo mundo pronto para começar a convergir, e o advogado do anjo, ele serve como um último suspiro de divergência, um sprint final, ou seja, tá tudo lá já foi agrupado, e antes de convergir você fala, pessoal, advogado do anjo agora, vamos todo mundo olhar para as ideias que estão aqui, sem ainda começar a julgar, a eliminar, e todo mundo vai falar what I like the most. O que eu mais gosto nessa ideia é, quase que extraindo o que tem de bom nessa ideia para dar visibilidade, e nessa hora você acaba aumentando um pouco mais a divergência. Por quê? Porque, opa, o que eu mais gosto dessa ideia é isso. Poxa, isso podia estar naquela ideia ali também. E você começa a fazer mais combinações, mais combinatividades e aumenta a divergência e depois, enfim, começa a convergir. E eu queria ressaltar a importância de verbalizar para o grupo o UTM, ou seja, falar, porque não basta cada um pensar, ok, eu vou olhar o que eu gosto de cada ideia. É importante verbalizar, porque muitas vezes está claro para você a parte boa daquela ideia, você conseguiu extrair bem o conceito da ideia, né? Mas muitas vezes outras pessoas não tiveram essa clareza de extrair exatamente a parte boa daquela ideia. Por isso é importante verbalizar what I like the most, o que eu mais gosto dessa ideia. É isso aí. Técnica de pensamento construtivo, advogado do anjo, experimenta, papai.